Olá, neste último segmento de vídeo da disciplina Lógica e Programação, iremos exercitar o conteúdo de funções e procedimentos, focando principalmente nas funções porque ela quer um retorno e os programas que a gente vai desenvolver daqui para frente precisam justamente desse retorno para ser utilizado essas funções. Fica bem mais simples de utilizar e verificar a saída. Então, até o exato momento, a gente aprendeu a construir algoritmos que eram necessário definir uma variável, definir esses comandos de entrada e saída e também utilizar as estruturas de repetição e as estruturas de decisão. Nesses exercícios, a gente vai focar só apenas nas funções. Então, os programas das atividades a seguir, a gente vai apenas construir uma função e eu vou mostrar uma forma de como testar essa função para ver se está ok, a lógica, para você tentar entender como é que a saída está sendo exibida. Vamos lá? Ok, aqui pede para construir uma função denominada produto. Essa função deverá receber dois números inteiros e ao final ela deverá retornar o produto dos números recebidos por ela. Sua função não deve utilizar os comandos escreva ou imprima, apenas retornar o valor do produto. Essa questão é bem simples. A gente vai criar o nome da função como produto, como a questão está solicitando, produto. Ele vai receber como parâmetro dois inteiros. Nesse caso aqui, vamos designar esse inteiro, esse x como sendo inteiro. Dá um espaço aqui, inteiro, vírgula. Ele pega a outra saída que também é do tipo inteiro. Ok, então definir aqui a sintaxe dela, ela tem o quê? Ela tem o nome da função, ela tem os parâmetros de entrada e ela tem que ter o fim aqui, certo? Esse nome aqui vai depender do que a questão solicita. Os parâmetros de entrada ele vai determinar de acordo também com o problema e aí a gente escreve aqui a lógica ou né, o programa e precisa também de um retorno. Pronto. Essa aqui é a lógica. Então, aqui são os comandos que são para resolver um determinado problema e aqui é o retorno, que é a saída. Nesse caso, pode ser qualquer tipo de saída. Então, eu escrevi ela de acordo com a sintaxe. Então, criei o nome da variável, o nome da função como produto, recebi dois inteiros como parâmetros e agora a gente vai retornar justamente, bem simples, o retorno, né, de x vezes y, que é nesse caso o produto que a questão está solicitando. Para testar essa função, antes de testar aqui meu algoritmo, eu vou passar aqui para a IDE, vou apresentar para vocês como a gente aplica essa função. Eu vou colocar o comando escreva, porque a gente quer verificar aqui a saída. Então, eu vou colocar nesse comando escreva o retorno justamente dessa função. Eu vou colocar aqui como produto, a gente coloca o nome da função, e aí eu coloco justamente os valores que eu quero colocar como produto. Nesse caso, eu vou colocar o produto de 3 com 6. E aí, o produto de 3 vezes 6 dá 12. Então, o retorno aqui, desculpa, 18. Ah, ok. Eu não coloquei as chaves. Então, ele tem que retornar justamente o valor da multiplicação de 3 vezes 6, que é 18. Aqui eu estou alimentando a função direto com os valores, mas se eu quisesse receber do teclado, poderia também fazer, olha só. Var x, ele pode ler um inteiro, leia inteiro. E var y, ele também é do tipo leia inteiro. E aí eu escrevo o produto de x e y. Então eu vou alimentar com qualquer valor aqui, quando eu for fornecer na execução. E aí o retorno é dado justamente como produto, por exemplo, 6 vezes 5 dá 30. Lembrando que, por mais que eu tenha criado o mesmo nome da variável aqui, esse x aqui é uma variável local e ela não tem interferência nessa outra variável que é global. Certo? Então, essas duas variáveis aqui são do tipo local, ela executa a função, ela joga
os valores que eu obtenho aqui na entrada dentro dessa função. Quando essa função ela é executada e retorna um valor neste caso no comando escreva, essa função ela finaliza primeiro, ela perde os dados que são fornecidos por ela, nesse caso elas termina na execução e aí nesse caso quando a gente roda o algoritmo, essas outras funções aqui, essas variáveis aqui nesse caso, elas mantêm-se na memória e aí quando termina a execução, vamos supor que o programa ele tem vários outros comandos, esses valores de x e y eles permanecem ativos na memória. Quando termina o programa, o algoritmo de rodar na máquina, essas variáveis elas são finalizadas em tempo de execução, certo? Então a diferença aqui, a variável local, ela é justamente ela recebe esses valores que está dentro da variável x e y aqui que a gente retorna do teclado. Quando a gente executa essa função, ela retorna esse valor. Então, nesse caso, ela não ocupa tanta memória assim, quando a gente compara com a variável global, certo? Então, essas variáveis locais, elas são essenciais para justamente economizarmos processamento de máquina. Ok, então seria dessa forma aqui para executar esse comando. Vamos testar aqui o algoritmo. Tudo certo. Na questão 7, é solicitado que você construa uma função com o nome fatorial e receba 2 números inteiros. Neste caso, esses números, eles são... O primeiro número é o FAT, que no caso seria o resultado do fatorial do segundo número. Por exemplo, se eu digito o fatorial de 5, o fatorial de 5 é o quê? Seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o resultado disso aqui vai dar 120. Então, se a gente vai usar o comando fatorial, em que o primeiro valor é o produto. O primeiro valor é o produto, no caso, o fatorial, do segundo valor que eu estou digitando. Então, 5 fatorial é igual a 120, essa é a pergunta que está sendo feita. E aí o retorno que é dado nessa função é sim ou não. Esse S vai representar que realmente o fatorial ele é igual e esse N é para dizer que não é igual, certo? Então o retorno é justamente sim ou não. E a função tem esse tipo de comportamento. Então eu vou criar aqui, eu vou deixar esse comentário aí para a gente só se basear por ele. Então o nome da função ela tem que ser, por obrigação, nome fatorial. Ele vai receber o primeiro como parâmetro o FAT, que é justamente o fatorial desse número, e o número é justamente a entrada, né, que é a principal, talvez seja a principal, porque com ele a gente vai conseguir executar toda a função. Esse FAT aqui inteiro, o primeiro parâmetro é apenas para comparar se esse número ele está retornando justamente esse valor aqui, quando a gente faz o fatorial dele, executa a função. Então aqui são os comandos, o comando principal, e aqui nesse caso no final a gente vai verificar o quê? Se o fatorial, ou seja, a multiplicação que a gente está executando aqui dentro do, né, que aqui é uma multiplicação, né, fatorial é uma multiplicação, se essa variável que está multiplicando, ele é igual ao FAT, que nesse caso o valor de entrada. E aí se ele for igual aqui, então ele vai retornar, ele vai ter um retorno sim. Eu vou já colocar aqui para a gente já não se perder, certo? Retorne S, se não, retorne N. Feito isso, a gente já sabe que vamos precisar aqui logo de cara, porque a gente vai precisar de uma variável para receber essa multiplicação, e a gente vai comparar justamente com esse FAT aqui. Então eu vou criar uma variável local aqui que vai ser chamada de multi, e aí eu inicio ela com 0. E aí eu vou verificar aqui se essa multiplicação realmente é igual ao meu FAT. Se for igual, ele vai retornar
é S, senão ele retorna N. Pronto, agora a gente precisa fazer a lógica da questão. Aqui é o comando de retorno e aqui vamos para o comando da lógica principal. E para isso, você tem que observar um determinado padrão aí no código. Perceba que ele está multiplicando esses 5, né? Ele vai começar com 5, vai multiplicar com 4, com 3, com 2, ou seja, ele está multiplicando com ele mesmo menos 1. Certo? Então, essa multiplicação aqui, se você olhar o comportamento dela, ela vai simplesmente receber esse meu i e multiplicar com o meu i menos 1. Ou seja, quando o i for igual a 5, olha só uma situação que ele for igual a 5, ele está multiplicando justamente o que aqui nesse cálculo que estou fazendo? O meu 5, ele está multiplicando com o meu 5 menos 1, ou seja, que dá igual a 4. E aí, nesse caso, ele tem esse tipo de comportamento, porque a questão ela verifica toda essa lógica de comportamento como a gente está verificando aí, certo? Então, vamos ver aqui, ela vai seguir essa lógica. Então, a gente vai precisar de um comando. Como a gente quer que esse varie de 5 até 1, para esse exemplo, ou seja, de i até 1, a gente vai ter que utilizar um comando para i. Nesse caso, ele vai começar com maior valor, e aí nesse caso a gente vai ter que decrementar essa variável i. Então, ele vai do meu número que eu digitei, né, do segundo parâmetro, até ele igual a 1, passo menos 1. Nesse caso, ele está decrementando. Fácil. Então, ele vai percorrer do meu 5, nesse caso, até o meu i igual a 1. Certo, então aqui vai fazer isso aqui, essa execução. Só que, tipo, se a gente perceber, se ele for até o 1, eu vou executar para todos os casos, certo? Eu vou colocar aqui, já colocamos para o 5. Eu vou continuar aqui, certo? Eu vou colocar quando ele é igual a 4. Então, 4 vezes 4 menos 1 vai ter um comportamento. Quando ele for 3 vezes 4 menos 3 vezes 3 menos 1, ele vai ter um comportamento quando for 2 vezes 2 menos 1, e também quando ele for 1 vezes 1 menos 1. Aí quando ele chega em 1, olha só o que vai acontecer. Se eu multiplicar 1 vezes 1, 1 menos 1 vai dar 0, e 0 vezes 1 é 0. Se a gente utilizar essa fórmula aqui, ela vai zerar a minha multiplicação. Então, a gente tem que ter um tratamento aí, certo? Então, eu vou colocar o quê? Eu vou primeiro garantir que a função ela tem um passo inicial, ou seja, quando ele for igual. Se meu i for igual ao número que eu digitei, então eu vou iniciar essa variável multi, que ele vai receber o meu i vezes i menos 1. Então, para o primeiro caso, ele vai funcionar tranquilamente quando ele for igual a ele mesmo. Quando o i for igual ao número, ou seja, ele vai iniciar, e como ele inicia em número, então, se eu digito 5, então 5 vai ser justamente a variável inicial que ele vai começar a comparar. Então, neste caso aqui, é justamente esse, olha, que a gente acabou dando o exemplo inicial. Então, aqui, o valor de multi, ele está sendo o quê? 5 vezes 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, multi ele recebe 20. Ok, eu iniciei a variável multi com 0 e aqui ele está recebendo justamente 20. Agora, vamos para o próximo caso, em que se meu i for menor do que o número, ou seja, em todos os outros casos, ele vai ser menor do que o número, certo? Só que ele tem que garantir com meu i menor do que diferente de 0. Porque se ele for igual desculpa, diferente de 1. Se ele for igual a 1, ele vai zerar isso aí e não é isso que a gente quer. Então, ele vai executar novamente a mesma fórmula. Certo? A gente está executando aqui no outro.
E aí essa outra condição aqui vai garantir com que ele, quando ele chega em menos 1, ele não execute, quando chegar em 1, ele não faça justamente isso aqui, olha só. 1 vezes 1 menos 1 vai dar 0. Aí quando for ele retornar justamente o valor de multi, receber essa multiplicação, ele vai zerar ela, porque nesse caso, quando chega em 1, ele vai justamente acontecer isso, certo? Então, ao invés de ir aqui, eu vou colocar multi, porque ele vai, se você for parar para pensar, olha só, eu tenho essa multiplicação aqui que é 5 vezes 4 dá 20. Aí, quando o i for passar a incrementar aqui, olha só, esse i, ele é agora 4, e é igual a 4. Ok, quando ele chega em 4, ele vai fazer o quê? Esse 4, ele é menor do que 5? Esse 4 é diferente de 1? Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, eu vou pegar, ele vai satisfazer o meu critério, olha só, de que 4 ele é menor do que meu 5, e esse 4 também ele é diferente de 1. Ok. Deixa eu só colocar um espaço, ok. O que vai acontecer? Esse multi que ele está em 20, ele vai multiplicar com o quê? Com o valor de i, que é justamente 4 menos 1. Quem é 4 menos 1 é 3. 4 vezes 3, olha só, a multiplicação aqui é 20, aí multiplicou por 3. É justamente isso que a gente quer, esse padrão. 4 menos 1 é 3. 3 vezes 20, ele é 60. Então, aqui o multi vai passar a ser 60. Ok. Inicialmente ele estava em 20, vai passar a ser 60. Bem, aí quando o i ele vai incrementar, vai passar a ser 3. 3 é menor do que 5? 3 é menor do que 5 e também diferente de 1. Então ele vai executar novamente esse código aqui. E aí vai acontecer o quê? Ele está em 60, multi, vai multiplicar justamente o quê? 3 vezes menos 1. 3 menos 1 é 2. 2 vezes 60 é 120. E aí o i vai passar a ser 2. E quando ele chega em 2, 2 é menor do que 5? 2 é diferente de 1? Ao mesmo tempo. Então, se ele satisfaz as condições, então ele vai fazer o quê? A multiplicação. 60 vezes, no caso é 120, né? O multi, 120, vezes 2 menos 1. 2 menos 1 é quanto? É 1. 1 vezes 120, 120. E aí, quando eu chego em 120, ok. Então, eu estou atualizando, permanece igual. Aí, quando ele vai passar a ser 1, 1 não satisfaz esse critério aqui de ser diferente de 1, mas satisfaz esse aqui. Como aqui a gente está trabalhando com o i, que se refere à simultaneidade, então ele não vai executar esse bloco de código. Porque se a gente não colocasse essa condição, ele passaria direto. O que ia acontecer se não tivesse isso? O 120 iria multiplicar com 1 menos 1, ou seja, 1 menos 1 é 0. Então, 120 vezes 0 vai dar 0. E aí a resposta daria errado. Nós não iríamos executar essa função, certo? Então, por isso que tem que ter esse tratamento aqui. Bem, aqui a lógica, teoricamente, está certa. Vamos testar agora lá. Vou colocar aqui a função. Como a gente está aqui com duas variáveis de entrada x e y, vou só trocar aqui o nome da função para fatorial. E a gente vai executar aqui, certo? Se tiver algum erro, a gente vai corrigir. Tem um erro, talvez, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fica mais fácil de entender por aqui. Então vamos ver onde a gente errou. Nós temos a função fatorial, fat é do tipo inteiro e o número também é do tipo inteiro. Nós criamos uma variável multi que recebe 0. Aí se para ir de número até 1, passo menos 1, faça. Se meu i for igual a número, então multi recebe i vezes i menos 1. Ok. Esse menos 1 é junto, viu? Ainda. Vou colocar com menos. Acho que agora vai dar certo.
Não necessariamente, prenda. Isso não precisa ser junto, não. Fim, se i for menor do que o número e diferente de 1, então multi recebe multi vezes i menos 1. Fim. Ok, eu não finalizei aqui, olha só. Aqui é o fim desse desse se. Esse fim é o fim desse outro se. Aí falta o fim desse para. E esse aqui é o se não, fim. Ok, tá certo. Vamos testar novamente ali. Agora deu certo. Então, eu vou receber justamente 120, que seria o fatorial de 5, e o 5. Aí o retorno tem que dar S. Tudo bem. Então, aqui é um S, tá vendo? Então, significa dizer que a resposta está correta. Eu vou só testar com outro que não dá, certo? Eu vou colocar outro valor aqui, para 110 e 5. Então, a resposta tem que dar N. Tudo bem. Então, a gente conseguiu resolver essa questão. Vamos testar que o algoritmo só pede a função. E para a gente entender a lógica da questão, a gente faz isso aqui na IDE para acompanhar a saída. Se a saída for como esperado, então, olha, tá tudo certo com a questão. Vamos para outra. Na questão 8, o que é solicitado? A função maior, e aí você tem que construir a função com esse nome, né, com o nome função maior, que recebe 3 números inteiros, e ele retorna o maior valor entre eles. Então, o nome da função é função maior, do jeito que está aí. Ele vai receber 3 inteiros, então os parâmetros serão, neste caso, vai ser 3 valores, eles são do tipo inteiro, inteiros, né? Y, inteiro, e Z, que também é do tipo inteiro. Ok. Eu vou ter um fim aqui para determinar a função, o fim da função. E aí eu vou, para encontrar o maior valor dele, eu vou precisar de uma variável auxiliar, que vai ser chamada ela de maior. Inicialmente eu vou iniciar ela, com 0. E aí, se eu vou comparar agora cada uma das funções, cada um dos meus valores. Primeiro, lá no final eu vou colocar o retorno, certo? Mas em cada um, nesse caso, em cada uma das minhas variáveis. Primeiro a gente vai ter que comparar justamente o quê? Se eles forem iguais, por exemplo, se os 3 valores que eu digitei forem iguais, o que vai acontecer? Eu tenho que retornar nesse caso 0, porque nesse caso nenhuma dessas variáveis ela é maior do que o maior, porque são todas iguais. Então o retorno aqui eu vou fazer esse tratamento, porque nesse caso aqui, olha só, justamente o que a questão solicita. Olha, caso os números sejam iguais, sua função deverá retornar o valor 0. Então, o primeiro tratamento é esse. Então, se meu x que eu digitei lá, ele for igual ao meu y, e... Não precisa desses parênteses não, peraí. E meu y for igual ao z, e também não vale você, é desnecessário colocar aqui, por exemplo, as outras combinações, que seria, vamos supor, x com z. Se x é igual a z e y é igual a z, lógico que x é igual a z também, pela lógica. Então não faz sentido fazer essa comparação. Então somente essa aqui já é o suficiente. Então, fim. Eu tratei aqui o primeiro caso, ele vai retornar justamente 0. Retorne 0. Satisfiz o primeiro critério. Então, o primeiro critério foi satisfeito, então vamos lá. Nesse outro caso, a gente vai comparar o quê? Quando eles forem maiores, um for maior do que o outro. Neste caso, a gente vai começar a comparar o primeiro com o segundo. Então, se meu x for maior ou igual ao meu y, então... desculpa, maior, tá? Se meu x for maior do que y, né? Porque se for igual, não vai satisfazer aqui.
Ou precisa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou deixar maior, aí a gente vai comparando, certo? Depois, se der algum erro. Maior, ele vai receber o meu x. Se ele for maior, então o maior recebe x. Se não, o que vai acontecer? O maior ele vai receber o quê? O y. Ok, eu deixei x com y, e aí, se x for maior do que y, então o maior é x. Se não, o maior é y. Ok, então finalizei aqui essa primeira comparação. A outra é que quando a gente vai comparar justamente o meu z. Porque assim, se x for maior do que y, a variável ele já vai receber aqui maior, então significa dizer que uma das duas é maior. Então não faz sentido fazer comparações desnecessárias. Então, se eu comparo entre os dois valores, entre x e y, eu quero saber quem é o maior dos dois, então eu resolvi o problema parcialmente. Agora eu só vou comparar agora esse maior com o meu z, que é o que a gente vai fazer agora. Que é, olha só, se z for maior do que maior, então retorne z. Simples assim, porque aí eu já tenho salvo essa informação aqui em maior, que ou é x ou é y, um dos dois, não tem como ter outra resposta aí. E aí, se não, se o z não for maior do que o maior entre x e y, nesse caso ele vai retornar esse maior, que é ou x ou y, que a gente acabou de verificar no outro se não. Bem, então aqui eu já tenho um retorno que ele pede que é igual a zero. Quando ele for maior, ele vai justamente retornar aqui. E aí, por fim, ele faz essa comparação aqui no final, certo? Porque eu comparo justamente os três valores aqui. Vamos testar a função? Então, eu vou colocar aqui, testar, eu vou criar três variáveis aqui, eu vou precisar de outra, que é um z. E aí eu vou comparar, o nome da função é função maior. E aí eu retorno entre x, y e z. Então vamos executar aqui. Eu vou pegar o caso de teste aqui, que ele diz 86, 100 e 95. Então 86, 100 e 95. O maior é 100. Agora eu vou colocar quando os três casos são iguais, ou seja, os três para retornar zero. Vou botar 100, 100 e 100. O retorno é zero. Agora eu vou colocar como primeiro valor sendo maior. Então 100, 90 e 80. Retornou justamente o 100. Vou testar com a situação em que o terceiro é maior. Então 100, 120 e 150. A resposta é 150. Pronto, eu acredito que a função esteja correta, então vamos testar aqui. Tudo certo. A atividade 9. A função que é solicitada é a função par. Você vai construir um programa em que o nome da função é par. Você vai receber um número e retornar a palavra par. Se o número for par, a palavra... Ou seja, se o número for par, nesse caso, ele vai retornar par. Se o número for ímpar, vai retornar ímpar. A função não deverá utilizar comandos de escreva ou imprima, apenas o retorne um valor. Então, nessa função aqui, eu vou chamar ela de par. Ele vai receber dois valores de inteiros, de tipo inteiro. X é inteiro e y é inteiro. Ok. Em seguida, a gente vai precisar comparar justamente o meu x. Desculpa, ele só pede para receber um número, né? Nesse caso, não precisa comparar. No caso, se eu digitei, se esse x que eu digitei, ele for mod de 2, ou seja, significa dizer que o resto da divisão de x por 2 é igual a zero, então significa dizer que ele é par. Então ele retorna, a gente já viu várias questões com esse tipo. Retorne a palavra par. Então eu vou colocar aqui par. Se não, retorne ímpar.
Aí eu finalizo aqui. Bem, até agora a gente resolveu toda a questão nesse caso. Vamos só testar agora na IDE para ver se a gente está tendo retorno. Nós temos aqui EPA e aí eu vou comparar o inteiro. Só precisamos de uma variável de entrada. Vou colocar aqui também o nome da função como sendo EPA. Esse P maiúsculo. Vamos ver se ele retorna par ou ímpar. Executando aqui, eu vou escrever o valor par. Certo, então retornou o primeiro valor. Agora eu vou retornar um valor ímpar. 10, não, 11. 11 é ímpar. Bem, então aqui a gente resolveu a questão. Vamos testar aqui a função. Então, testando aqui o algoritmo, tudo ok. Vamos para a próxima questão. A questão solicita se esse número é primo. É o último exercício. E aí a gente vai construir justamente essa função para determinar se esse número é primo. E aí ele só recebe um número como entrada e aí o retorno é um valor lógico. Neste caso, se for verdadeiro, ele retorna para o número, caso o número for primo. Caso contrário, ele recebe o valor lógico falso. Não é o nome verdadeiro ou falso, é o valor lógico, certo? Então, a sua função deve retornar justamente falso ou verdadeiro como retorno. É primo. O nome da função é primo, ele vai receber apenas um inteiro. E aí a gente vai precisar aqui verificar se esse número é primo ou não. Para saber se o número é primo ou não, a gente já viu isso nas outras aulas, em que ele tem que ter, no máximo, 2 divisores. Isso é um padrão que acontece dos números primos. Todo número primo tem exatamente 2 divisores, que nesse caso é ele mesmo e 1. Então, a gente vai precisar comparar esse meu x, esse meu n que eu recebi, algo assim, certo? N mod alguma coisa, nesse caso vamos colocar. A gente vai precisar usar uma estrutura de repetição par aqui, para percorrer todos os meus índices nesse caso. Nesse caso, se esse n for 100, ele vai comparar de 1 até 100. Se esse n for 8, vai comparar de 1 até 8, certo? Então, a gente vai precisar justamente de uma estrutura para. Esse i aí ele vai variar justamente de acordo com o tamanho do meu número. Então, para i de... Sim, e outra coisa. Nesse caso ele vai comparar justamente, ele vai para i de 1 até o meu número, passa. Finalizo aqui. E aí, se esse n mod i for esse número que eu falo é o n, né? Aqui que eu estou verificando. Se esse n mod i ele for igual a 0, então eu vou precisar aqui de um contador para receber o total de divisores. Então, vou criar aqui uma variável contador. Ele vai iniciar em 0. E aí eu vou comparar justamente contador, ele recebe justamente contador mais 1. Ok, então eu estou comparando. Aqui ele vai, por exemplo, ele recebe o n como sendo aqui como parâmetro de entrada. Vamos comparar um número que é primo, um número pequeno para a gente testar aqui. Por exemplo, 7. 7 é o número primo. E aí ele vai iniciar, ele vai iniciar em 1, vai até 7. E aí ele vai comparar aqui esse 7 mod e 1, ele é igual a 0. A pergunta é feita essa. Óbvio, 7 dividido por 1, ele tem como resto 0. Então, o contador ele vai atualizar aqui. Então, o contador vai passar a ser 1. Ele estava inicialmente em 0, ele vai passar a ser 1 agora. Ele vai comparar agora quando o i ele vai incrementar. Quando ele termina aqui esse si, aí ele vai para o para novamente, vai incrementar para 2.
Se esse 7 mod 2 for igual, o resto da divisão for igual a zero, ele é? Não, então não conta. Não faz, o contador não faz nada. Então, o I vai passar a ser 3. O resto da divisão de 7 por 3 não dá igual a zero, o contador permanece 3. O I vai passar a ser 4. E aí 7 mod 4 também não vai dar um resto de divisão igual a zero. O I vai passar a ser 5, também não dá. Vai passar a ser 6, também não dá uma divisão exata. E aí ele vai comparar novamente, o I vai passar a ser 7. E aí quando ele chega em 7, como o contador vai igual a 2, então ele retorna justamente dois números que são divisores, né? A quantidade de divisores comum que tem entre 7 e 1. Aí se meu contador for igual a 2, significa dizer que esse número é par. Desculpa, é primo. Se não, significa dizer que ele não é. Bem, aí aqui o retorno é o quê? Retorne justamente verdadeiro. Vou colocar aqui como verdadeiro, né? Tipo, a gente trabalhou mais com true e false, mas também ele retorna quando for em português, não tem problema nenhum. Agora vamos testar essa função lá. Então, é primo, e aí nesse caso eu tenho um valor de entrada, e aí eu comparo justamente esse valor de x. E eu vou comparar se ele é primo ou não. Vamos ver o que acontece aqui. Eu vou digitar 7. 7 é... Opa, apresentou um erro. Vamos verificar. Esse n é inteiro. Deixa eu dar aqui. N é inteiro. Var contador inicia em 0. Se i que começa em 1 até n faça. Se n mod i for igual a 0, então significa dizer que o contador recebe o contador mais 1. Se o contador for igual a 2, retorne verdadeiro. Verdadeiro, ok, tá? O erro era só que eu não consegui complementar a palavra ali. Aprenda. Vou executar aqui, deixa eu ver. 7. Retornou true como sendo a resposta, então está correto. Vamos testar agora para um que não é primo. Por exemplo, o 8, falso. Então, testando aqui o algoritmo, tudo certo, pode comemorar. Bem, chegamos ao final da disciplina de lógica de programação. Acredito que esse percurso não foi fácil, né? Porque a gente deparou com várias dificuldades principalmente em 2 semanas para aprender todos esses conceitos. Mas a lógica ela permanece a mesma e nesse caso a gente já viu essa lógica utilizando uma linguagem de programação mais acessível para o nosso português nativo. E aí nas próximas disciplinas a gente vai ver outras linguagens que são em inglês, mas tipo não tem a curva de aprendizado é o mesmo, porque nesse caso você já tem uma lógica interessante porque já viu essa disciplina anteriormente. A gente viu muitos comandos nessas aulas, vários tipos de problemas que podem ser resolvidos com determinados tipos de estruturas, como estruturas de repetição, estruturas de decisão. Vimos também as estruturas lineares que resolvem problemas do tipo bidimensionais. E aí, essas expressões, esses comandos nos auxiliou bastante para resolver determinados tipos de problemas. Espero que você tenha compreendido todos esses conteúdos, pois serão essenciais para entender as próximas linguagens de programação e principalmente, né, se a gente não entender essa lógica, não entender um comando de uma linguagem de programação, fica difícil de construir qualquer jogo. Em resumo, nessa aula, a gente exercitou basicamente o contexto de matrizes e funções, matrizes especificamente na parte 1 e funções na parte 2. Então, a gente encerra a nossa disciplina após você conhecer todos esses conteúdos essenciais. É interessante você tirar dúvidas com os tutores e até mesmo com os próprios alunos, para que a gente, com os próprios colegas, para você tentar aumentar essa compreensão do que é a lógica
por trás da programação. Então, até a próxima disciplina.